Fala galera, mais um programa no Zenit TV, Zenit TV e também Rádio Z. Galera, hoje é um programa bem especial, como todos os programas do Zenit TV, é um programa especial. Mas hoje é especial porque já passou esse primeiro dia, né? Então imagine aí, você fica lá naquela tensão retada e depois daquela tensão vem a tranquilidade pós-prova. Lembrando, né? Você deve ter feito uma redação massa, não fez? E a gente vai querer saber de você se você fez essa redação massa. E hoje a nossa programação é sempre iniciando com ela, Gigi, vai mandar um recadinho pra gente, ela toda zen, Gigi Zen, vai mandar o nosso recado aí. E claro, depois de Gigi Zen, a gente não pode esquecer não, porque é prova, viu? Ainda tem prova. E prova de ciências da natureza e matemática, prova punk. Então a gente vai ter também exercícios para a prova do dia 10, que é agora no próximo domingo. E, sem dúvida, não pode faltar, vocês adoraram, né? Falando sério. Gostaram pra caramba da vinhetazinha que o fera do Thiago fez. Foca na revisão. E por último, galera, o que a gente vai fazer aqui? Saber de você como é que você foi no primeiro dia de prova, na prova de linguagens, se você arrasou nas questões de arte, de literatura, de português, de interpretação e de língua estrangeira, como você foi lá, se aquelas dicas que você escutou aqui, aquelas dicas de Xandão, se foram dicas massa para o primeiro dia de humanas, né? Então você vai dizer pra gente tudo isso aí, como foi no o que tá rolando por aí. Vamos nessa! Fala galera, então é isso aí, tamo de volta, vamos lá no Gigi Zen, solta aí Gigi. No zenit da civilização habitam a sábia girafa, cujo conhecimento alcança o mais alto grau entre todos os mestres. Seu nome é Gigi, melhor dizendo, mestre Gigi. Mestre! Perdi minha caneta azul pra fazer o Enem. E agora? Caneta azul, caneta. No Enem, só pode caneta preta. Gostaram, né? Gigi tava toda massa, né? E agora, gente, não falta não, Não pode faltar não. É prova. Alisson, o professor, a nossa Pepita, vai aí dar uma dica massa fazendo um exercício sobre MRU, MU e movimento uniformemente variado. Vamos nessa? Joga aí, Alisson. Que o Enem vem cobrando recentemente, não vou dizer com certa frequência, mas sempre aparece numa questão. O que seria isso? A interpretação de gráficos. Quais gráficos, professor? O gráfico da posição em função do tempo para os diversos tipos de movimento. Aí você vai lembrar de uma coisa. Quando você está estudando movimento, existem dois movimentos que requerem uma atenção especial. Vocês vão lembrar que tem o movimento retilíneo e uniforme, cuja característica é o vetor velocidade sendo constante. Como assim? É aquele momento que você está no seu carro, na sua moto, e o velocímetro vai indicando o mesmo valor para a velocidade. Porém, existem situações em que você tem que acionar o sistema de frenagem, ou você tem que acionar o acelerador. Isso indica que o vetor velocidade naquele momento, ele é variável. E se ele for variável com a aceleração constante, então nós teremos um movimento chamado de retilíneo uniformemente variado. A dica para vocês é a seguinte: o gráfico do movimento retilíneo e uniforme da posição em função do tempo é uma reta inclinada
que representaria uma função do primeiro grau. Até porque, pessoal, vocês vão lembrar disso aqui, ó, S igual a SO mais VT, onde nós temos posição inicial, velocidade e tempo. Então aqui nós temos um gráfico que representa o movimento retilíneo e uniforme. Se você quer trabalhar com o gráfico do movimento retilíneo uniformemente variado, o nosso gráfico ele vai seguir a função do segundo grau. Por que isso acontece, professor? Porque a função horária ela já passa a ter esse caráter. E aí você tem a variável tempo elevada ao quadrado. A característica do gráfico da função do segundo grau é justamente não ser uma reta inclinada, e sim uma parábola, onde essa parábola ela tem uma concavidade voltada para cima, caso o movimento ele seja acelerado, e uma concavidade voltada para baixo, caso esse movimento seja retardado. Mas professor, como que eu vou lembrar que o movimento é acelerado? A velocidade ela vai aumentando com o passar do tempo. Retardado, essa velocidade vai diminuindo. Então, de acordo com a questão, nós temos o seguinte: para melhorar a mobilidade urbana na rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações. A locomotiva parte do repouso em aceleração constante por 1/3 do tempo de percurso. Pessoal, se liga nessa primeira etapa. Ela parte do repouso com aceleração constante. Então, se ele parte em repouso com aceleração constante, você vai lembrar que o movimento dele é um MRUV. Logo, o seu gráfico tem que ser algo que represente uma curva. Logo, você vai eliminar as alternativas B e E, que no primeiro trecho, como você pode observar, eles apresentam uma reta inclinada, caracterizando o que seria um movimento retilíneo e uniforme. Então, para vocês acompanharem essa resolução bacana, eu vou mostrar para vocês essa construção do gráfico. Então, nós temos a posição em função do tempo. Isso aqui foi dividido em 3 partes iguais. Na primeira etapa, você parte do repouso com aceleração constante. Então, você está aumentando a sua velocidade. Por isso, nós eliminamos as duas alternativas, a letra B e a letra E, que não apresentava essa curva. Acompanha comigo. Após essa primeira etapa, mantenha a velocidade constante por 1/3. E na terceira etapa, reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Então, o fato de manter a velocidade constante indica que nós teremos um movimento retilíneo e uniforme. Então, o gráfico, de acordo com o que eu mostrei para vocês anteriormente, tem que ser uma reta crescente. Observando esse detalhe, você já consegue eliminar a letra A e a letra D, ficando então como alternativa correta o que nós temos na letra C. E para fechar a brincadeira, quando cita que ele vai desacelerar, então a concavidade da nossa curva agora ela é para baixo. Mas o fato de dizer que ele vai parar não significa dizer que ele tem que voltar para a posição inicial. Então, você vai colocar essa observação aí na letra C, pessoal. MRUV, MRU, e aqui você vai colocar MRUV. Lembrar que na primeira etapa é acelerado, aqui velocidade constante, e aqui é aquele momento em que aciona o pedal de freio. Então, fica a dica para vocês. Eu posso pegar um texto e a partir desse texto, simplesmente transformá-lo em um gráfico. Isso o Enem tem cobrado em algumas das suas provas. Então, fica a dica: estudar os gráficos associados aos movimentos. Valeu, turma! Ó, focou? Então pronto, ó ela aí, ó. Foca! Foca na revisão, solta a galera! E aí, galerinha, Mundo Zenit no ar. Veja bem, nós viemos aqui hoje para comentar de uma coisa basicão mesmo,
na matemática no Enem? Matemática básica. Meninos, nós temos observado que, na maioria das vezes, a gente sabe o conteúdo de matemática, de física, de química, sabe botar fórmula, mas no desenvolvimento, a matemática básica não é porque vocês não sabem uma coisa chamada atenção. Por isso eu quero fazer um link aqui para a matéria de português. Muito cuidado com a interpretação de texto em português. Aprendam, devorem essa interpretação de texto. Tenham mais de cuidado, porque às vezes o aluno tem o hábito de falar no português é interpretação. Quando é na prova de matemática, é pegadinha de Berg. Não existe pegadinha. Hoje chama-se interpretação. Qual é o comando da questão? O que ela pede para vocês fazerem, tá? Então, uma dica basicona. Quer passar no vestibular, fechar a prova de matemática? Interpretação de texto nas questões e tenha muita atenção ao fazer o cálculo, tá? Muito cuidado. Operação básica de matemática, soma, subtração, multiplicação e divisão. Como é que faz essas mesmas operações com frações e com números inteiros? Qual é a restrição para cada caso de uma delas, tá? Outra coisa, muito cuidado com as operações básicas, o que é um número primo, o que é um número inteiro, quando é que é uma divisão, qual a diferença de divisão exata e divisão inteira. Uma divisão inteira é aquela divisão que dá um número inteiro. 7 dividido por 2 é inteiro? Não. 7 sobre 2 é exato, porque dá 3,5 é exatinho. Agora, 6 dividido por 2 dá 3. 3 é inteiro, que é 3 sobre 1, 3,0000. Muita atenção nesses detalhes. Pois é, galera. Então, veja bem. Nós temos a divisão exata e a divisão inteira. Mas temos também aquela divisão que não é exata. Os números, as dízimas, perdão. Nós temos dois tipos de dízima. Dízima periódica e dízima não periódica. Qual é a dízima periódica? Por exemplo, 1 sobre 3. É 0,3333 infinitas vezes. Isso é uma dízima periódica porque tem um período que repete. Toda dízima periódica pode ser transformada em forma de fração, voltada para 1 sobre 3, ou 1/3. Mas as dízimas não periódicas são mais conhecidas para vocês como os números irracionais. São aquelas dízimas que têm infinitas casas decimais, mas não tem um período em comum que repete. Então não pode ser transformado de volta para a fração. Quais são as dízimas não periódicas ou os números irracionais mais usados que mais caem no vestibular? Π, que é 3,14, raiz quadrada de 2, que é 1,41, raiz quadrada de 3, que é 1,73 e raiz quadrada de 5, que é 2,24. Lembrando-vos que geralmente esses números, nos dias de hoje, de cada 10 questões, 9 coloca lá para vocês. Mas não vão confiando que o valor vem. É melhor vocês já terem eles memorizados, tá? Aí na cabeça. Outras duas coisas que caem no Enem, uma delas, MMC e MDC, questões de máximo divisor comum ou de menor múltiplo comum. Gente, é batata, é certeza. Os probleminhas envolvendo MMC ou MDC, tá? E outro, sistema de equações. Nós temos 5 formas de resolver um sistema de equações, mas vou logo adiantar, qual é a única dessas formas, qual o sistema que vocês utilizam sempre? Substituição. Sistema de equações, você tem 2 letras e 2 equações. No quintal tem porcos e galinhas, com tantas cabeças e tantas patas. Quantos porcos tem? Você monta um sistemazinho para descobrir a quantidade de porcos e a quantidade de galinhas. Então, resolve por substituição, tranquilo e calmo, tá? Dito feito, vou dar um exemplozinho para vocês de uma questão de matemática básica. Caiu no Enem já uma questão falando sobre o grafeno na prova de ciências naturais. O grafeno é uma das formas cristalinas do carbono. Assim como o diamante, o grafite, os nanotubos de carbono e fullerenos. Basicamente, o grafeno é um material constituído por uma camada extremamente fina de grafite, com a diferença de que possui uma estrutura hexagonal cujos átomos individuais estão atribuídos, gerando uma fina camada de carbono. O termo grafeno foi proposto com uma combinação de grafite e o sufixo eno por Hans-Peter Boehm. Foi ele quem descreveu as folhas de carbono em 1962. Observe a representação gráfica do grafeno ao lado. Se um aluno encontrar um grafeno representado pela figura abaixo, determine o valor de y mais z menos x. Meninos e meninas, presta atenção. Os valores que ele colocou dentro do grafeno foram esses valores 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, x, 31, 37, 41,
43, YZ 59, 61, 67. O que acontece? Vocês têm uma sequência de números. Geralmente quando a gente fala sequência de números, a gente lembra logo de PA ou PG, ou sequência numérica. Só que tem um detalhe, toda vez quando vier uma sequência de números, que é uma sequência numérica no caso aqui, você tem que olhar qual é o comando, qual é a lógica que estão entre os números. Se você observar 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, são os números primos na matemática. Isso quer dizer que eu vou olhar para PA e PG? Não, só vou olhar para quais são os números primos. Depois do 23, qual é o próximo número primo? O 29. Então já sei que esse x aqui vale 29. Aí vem 31, 37, 41, 43, aí vem o y. Depois do 43, quem é o próximo primo? 47. Depois do 47, você vai pensar o quê? É o 51. 51 é uma boa ideia, uma marca de uma pinga, mas 51 não é primo. Bem, como é que eu sei que 51 não é primo? Utilizando a lógica da matemática. 5 mais 1 é 6, 6 é múltiplo de 3, então 51 também é um múltiplo de 3. Se eu dividir 51 por 3, dá 17. Aí você fala, Beck, mas você está fazendo a questão de primos, mas não comentou o que é primo. Foi de propósito. O que é um número primo? Tenha conhecimento de fato. Número primo é todo número que possui exatamente dois divisores, o número 1 e ele próprio. Lembrando que 1 não é primo. Ué, Beck, como é que você prova que 1 não é primo? Por que 1 não é primo? Porque para que serve um número primo? Para vocês fatorarem. Se 1 fosse primo, gente, se eu pegasse 20 e dividisse por 1, dava 20. Por 1 dá 20. Eu não consigo fatorar dividindo por 1, então 1 não pode ser primo. Lembra que número primo ele tem o que é e para que serve. Então, se você souber esses comandozinhos, mata a questão na hora. Então, 51 não pode ser primo. Então, depois de 51, quem é o próximo número que é primo? 53. Matado a charada de quem são os valores, o valor de y e o valor de z. Ele pediu para calcular y mais z menos x. Y é 47, mais z é 53, menos x, que é 29. Na expressão básica da matemática, números com sinais iguais, soma e conserva o sinal. 47 mais 3 vai dar quanto? 100 menos 29. Na subtração, números com sinais diferentes, você subtrai o maior do menor e conserva o sinal do maior, ou seja, mais 71. Lembrando que não precisa escrever esse maisinho, não é isso? Já subentende que é mais. Às vezes um aluno atrapalha, faz jogo de sinal. Onde é que eu faço jogo de sinal? É na multiplicação e na divisão. Quando os sinais são iguais, fica positivo. Quando os sinais são diferentes, fica negativo. Se liga, gente, muita atenção na interpretação e também muita atenção no desenvolvimento do cálculo. Valeu, é nóis! Galera, o que tá rolando por aí, hein? Como é que foi nessa sua redação? Como é que foi essa redação do dia 3, desse último domingo? Como é que foi a prova de linguagens e de ciências humanas? Diz pra gente aí, fala que vocês arrebentaram aí nessa prova. Vamos lá, vamos ver aí o que deu. E aí, o que você achou da prova do Enem esse domingo passado? Então, em relação à prova, eu achei que foi bem tranquilo. Não gostei do tema da redação. Eu acho que a maioria das pessoas não gostaram. Mas em relação às questões objetivas, estava bem tranquilo. Gostei. O que você achou da prova do Enem esse domingo? Bem, eu achei a prova bem menos conteudista do que era esperado, né? Porque foi publicado pelo INEP e tal. Porém, ao mesmo tempo, teve uma redação que foi inesperada por muitos alunos, mas que dá para usar bastante contexto e tal, mas que pegou um pouco, na minha opinião, pra mim, que até como eu não tinha feito o tema ainda, demorou um pouco mais de tempo, porque como a prova era mais interpretativa, eu precisava ler a prova toda para poder responder bem as questões. Mas em geral eu acredito que eu gostei, agora esperar o resultado, né? Mas em geral foi boa. O que você achou da prova do Enem? Bom, eu achei a prova do Enem muito fácil, né? A parte de linguagens e humanas. Mas a redação me pegou bastante, porque eu não estava esperando esse tema. Mas como foi minha primeira experiência com o Enem, que eu não tenho o segundo ano, foi bem tranquila. Mas acho que eu vou ter uma boa nota. Mas assim, né? Essa é a redação, mas foi tudo certo. O que você achou da prova do Enem esse ano? Eu achei legal a parte de linguagens e a redação, eu adorei o tema.
Acho que eu sou do contra nessa parte. Só não fui muito bem na parte de humanas, que eu realmente não sabia o que era o que. Eu achei um pouco confusa. Mas, no total, eu realmente gostei da prova. Finalizamos aqui dessa forma, com a galerinha mandando aí o recado de como foi a prova e, claro, esperando a próxima prova. Se liga, viu? Se liga aqui, porque toda terça-feira e toda quinta-feira tem programa, ó, Zenit TV. Vocês viram, né, galera, como é que ficou massa, né? Quer que eu explique? Aquela ideia antiga de escola, né? E aí a gente rompeu, ó, coloriu tudo, ligando a tecnologia, ligando ao que a gente chama de futuro, que na verdade tem nada a ver com o futuro. Quando dizem, isso é do futuro, isso é do futuro, coisa do futuro, coisa nenhuma, isso é, ó, é agora, é presente. Beleza? Então, ó, se liga aí no Instagram do Zenit, se liga aí no Face do Zenit e nesse canal do Zenit TV, que você vai encontrar aí no YouTube. Valeu, até o próximo programa e no próximo programa prepara, porque já vai ser com as 2 provas do Enem realizada e a gente, mais uma vez, focado na revisão para os vestibulares. Valeu, galera, abração para todos. O ponto mais alto é aqui. Você confia e a gente aprova. O ponto mais alto é aqui. Itinerante, tenho paranoia. O ponto mais alto é aqui. Você que gruva e a gente comemora. Como é que é? Eu que lhe pergunto. Estudei no Zenit.